Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos reagir a um trechinho da entrevista do padre José Eduardo no podcast do Inteligência Limitada. É um podcast que eu acompanho bastante, mas que às vezes eu fico um pouco brava porque a maioria das vezes vai só o pessoal evangélico, né? Os católicos vão bem pouco. Mas agora o Guto, que é do Santo Flow, está indo com mais frequência lá. Já foi com o padre Duarte Lara e agora foi com o padre José Eduardo. Então eu fiquei muito feliz e eu separei um trecho para nós reagirmos aqui, tá bom? Em relação à DPF 442, que é importante ainda nós falarmos sobre isso, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante para nós. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando da regra, comentou, faça o seu comentário com amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, principalmente quando os assuntos forem delicados como esse. Bora para o react? Bora para o react. É um pouco mais espinhosa, né? Mas respondendo por partes, do ponto de vista da vida. Bom, é evidente que o embrião é um ente, digamos, não independente, mas diferente da mãe. Ele tem uma identidade genética que será inalteradamente a mesma até o fim da sua vida. Ele tem certa autonomia e, de certo modo, quando o embrião ele se nida, mas desde o momento da concepção, ele dá comandos, por assim dizer, ao corpo da mulher. É ele que organiza o corpo da mulher em função da sua sobrevivência. Então vejam, o que é a placenta? Né? Essa casinha em que o embrião, aliás, o zigoto, né? Ele cai, ele fica ali, ele se nida, permanece, cresce ali dentro. Quando a mulher não engravida, ela expulsa a placenta. É a menstruação. Então, ou seja, quem faz a mulher não menstruar, no caso de uma concepção, é o concepto. Então, depois, que é um ente vivo, isso ninguém pode negar, porque é evidente, não está morto, está vivo. Que ele tem uma identidade diferente, também ninguém pode negar, porque isso é manifesto, é fato, é claro. Né? Mas, o que as pessoas dizem, né? O que esses defensores aí dizem? Eles dizem o seguinte, que o embrião não pode ser considerado pessoa. Inclusive, no texto da DPF, parte do princípio que pessoa é apenas alguém que já é nascido. Eles falam lá. Está aqui na DPF. Pessoa é apenas um indivíduo da espécie humana nascido. Tipo, de 9 meses... mas vejam, pessoa. O que é um absurdo, porque, pensem, né? Quer dizer, o que é ser pessoa? Isso é uma discussão filosófica. E o próprio conceito de pessoa, ele foi gerado no contexto do cristianismo. Né? Hoje todo mundo abusa desse conceito, mas ele é um conceito, digamos assim, geneticamente cristão. Aquele indivíduo vivo que está no útero da mãe, ainda que dependente, em uma situação de dependência total, de que espécie que ele é? Ele é um rato? Não. É um morcego? É uma tartaruga? Não. Ele é humano. É da espécie humana. Então eu estou querendo dizer que existem indivíduos da espécie humana que não têm a dignidade de pessoa, simplesmente porque não nasceram. O que é nascer? É simplesmente sair do útero? Então quer dizer que a saída do útero é o que faz com que alguém se torne algo que ela não era? Ainda sendo indivíduo da espécie humana? Percebem que isso não tem lógica nenhuma? Não tem lógica. Inclusive, essa DPF pretende descriminalizar o aborto até o 3º mês da gestação, mas com esses princípios está plantando, digamos, os pressupostos para que o aborto venha a ser legalizado até o 9º mês.
Porque se eu só me torno pessoa quando eu Quando nasço, nasce. então, até um instante antes do nascimento, eu sou apenas parte do corpo da mãe. Guto, Gente, essa entrevista aí, ela foi de 2 horas e 54 minutos, então eu tive que separar assim um trecho muito pequeno, né? Depois vocês assistam lá, vou deixar o link na descrição, tá bom? Por que que eu separei isso? Eu já até fiz alguns posts aqui na comunidade do YouTube e lá no meu Instagram, não esquece de seguir no Instagram também. Sobre essa questão, né? Quando a gente fala que é contra o aborto, as pessoas dizem: ah, mas a vida só começa quando, a partir de tal mês, mas em tal mês ele ainda não tem tal órgão. E aí, diante disso, né, de alguns comentários que eu fui vendo na internet, porque eu adoro ler comentários, e muitas vezes os comentários é a opinião de muitas pessoas, né? Eu comecei a pesquisar e tentar lembrar das minhas aulas de ciência. E por bênção de Deus, eu me deparei com um vídeo maravilhoso, lindo, sobre o momento, durante o ato, quando se fecunda, né? Quando o espermatozoide vai até o óvulo e assim gera a vida. E aí acabei pesquisando também algumas questões de médicos, o que que a medicina fala, né? E aí eu trouxe algumas questões aqui, alguns já até encontrei a questão dos livros, eu vou deixar na descrição se você quiser se aprofundar mais nisso. Também achei um slide maravilhoso sobre sistema nervoso, vou deixar aqui também nos comentários. Então, o que que a gente pode, antes de falar essas frases, né? Durante o período da pandemia, houve muita discussão, aí a vacina é boa, a vacina não é boa, enfim, quem não é de acordo com a vacina é negacionista, porque estava negando a ciência. E aí é engraçado a gente ver que quando o assunto é aborto e drogas, as pessoas começam a negar os fatos dados pela ciência. A ciência passa a não ter mais valor, porque existem dentro da ciência, existem aqueles médicos, pesquisadores que falam algumas informações e outras que contradizem essas informações. Assim como questão de vacina, assim como questão de doenças. Gente, isso é em tudo, sempre vai ter o contraditório. Só que agora eles não são negacionistas. Eles são a favor da verdade da ciência, dos números, que sabe Deus como eles encontram esses números. Então vamos lá, o que que a medicina fala? Segundo o biólogo francês, né, de 1939, o Jean Hosted, eu não sei falar francês, tá, gente? O que que ele afirma? Quando que a vida começa? A vida começa com a fecundação. A partir desse momento, um novo indivíduo existe, que é diferente de seus pais e tem seu próprio destino. Olha aí um biólogo confirmando o que o padre José Eduardo falou. E aí também existe uma outra frase que é ligada a um neurologista e também a um médico que é ginecologista e ex-abortista e se tornou pró-vida, né? Então, algumas pessoas falam que é de um discurso dele, o outro de outro, então vocês vão encontrar de várias maneiras aí, tá? Mas o que que eles dizem, né? Qual deles, né? Seja qual for, o que que eles falam? Vida humana começa quando o sistema nervoso central começa a se desenvolver. A partir desse momento, o feto é um ser humano, com o seu próprio código genético e o seu próprio destino. Eu vou deixar aqui embaixo esse documento de quando que nasce o sistema nervoso, que é muito antes das 12 semanas, viu? E aí, foi o que eu coloquei aqui. Quando que nasce, quando esse sistema é desenvolvido? Terceira semana da gestação, nosso sistema nervoso já começa. O coração. O coração, ele é formado na 5ª semana de gestação. Quem que falou isso? Foi um embriologista, foram 3, né? Uma anatômica, um embriologista e um outro embriologista também. Outro, como é um bebê de 12 semanas, que é o que a DPF 442 quer, né, aí descriminalizar, né, para esses casos. Segundo a ciência, já possui cerca, durante as 12 semanas, 6 centímetros de comprimento. Pega uma régua aí e mede 6 centímetros de comprimento. Medidos da cabeça ao bumbum. Tem o formato de um bebê, com cabeça, tronco, braços e pernas. Os principais órgãos do embrião já estão formados, mas, claro, ainda estão em desenvolvimento. O sistema nervoso está se desenvolvendo rapidamente, o cérebro e a medula espinhal estão começando a se formar. E o coração já bate regularmente. Tanto que quando você vai fazer
você fez lá o teste de gravidez, né? Aí, se for nas primeiras semanas, primeira, segunda semana, você tem que esperar um pouquinho para depois você fazer o ultrassom e você já pode ouvir o coração do bebê. Então, normalmente, o coração do bebê é a primeira coisa que a gente ouve. A partir da 12ª semana também já é possível, não é tão precisa, mas já é possível saber o sexo do bebê. Você já sabia disso? Principalmente hoje em dia, né? Com 3D, enfim. Porque os órgãos genitais, eles já estão sendo formados e se desenvolvendo. Isso daí, os anos de referência de científicas é de 1984, 86 e 89. Alguns ainda acreditam que a partir da 8ª semana pode descobrir o sexo pelo sangue. Ou seja, o sangue do embrião, do feto, do bebê, já pode falar se ele é um homem ou uma mulher biologicamente. Então, isso daí foi descoberto em 1989 pela Universidade de Oxford. Então, se nós formos ver aí, há muitas comprovações de que a vida começa muito antes da 12ª. Eu sofri um abuso, engravidei e eu não quero essa criança. Isso já consta na nossa Constituição, você sabia disso? Isso já consta, já falei isso aqui em outros vídeos. Então não é nesses casos. É se a mãe alegar que ela não tem condições de criar a criança, ou que ela não quer. Assim, resumindo, quando a mulher não quer, ela vai lá, chega e fala, olha, eu não quero, pode tirar de mim. Até a 12ª semana é isso que eles querem, entendeu? Só que assim, o problema é que todo mundo sabe como é feita uma criança. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como é feita uma criança. Todo mundo sabe como se previne para não se engravidar. Ou pelo menos deveria saber, né? Porque hoje em dia todo mundo acha que fazendo o sexo não vai gerar uma criança. A mulher tem o tempo fértil dela, onde o óvulo sai e se chegar ao esperma lá, o espermatozoide, vai gerar uma vida, vai gerar uma criança. Então, será que realmente o problema de saúde pública é isso? Ou é o fato de que as pessoas não sabem lidar mais com a sua sexualidade? As pessoas não sabem mais, e tem muitas mulheres que não sabem o seu período fértil. Será que as pessoas estão com dificuldade porque elas não tiveram educação sexual e elas não sabem como lidar? Porque a educação sexual, há uns anos atrás, eu não sei como que tá hoje, era simplesmente dar uma camisinha para um homem, para um menino, para uma menina, e vai lá, faz aí e usa a camisinha. Mas ninguém explica para eles que se eles não tomarem cuidado pode engravidar, que muito antes, inclusive, o esperma pode sair antes daquele ato do auge, do ápice. Ninguém fala isso. Tem gente que descobre só na hora, gente. Por quê? Porque não tem educação sexual. Então, quando que começa a vida? É isso. Alguns cientistas acreditam que é na hora da fecundação, outros é conforme vai desenvolvendo aí o sistema nervoso, enfim. Dependente disso, o que as pessoas alegam, a vida não começa quando a gente nasce. Ela começa muito antes. Não é porque eu e você, nós não vemos a criança, o bebê, o ser humano se desenvolvendo, que não há uma vida ali. Existe uma vida. Se uma planta tem vida, se um cachorro tem vida, quem dirá um ser dentro do útero de uma mulher, né, gente? Então, pesquisem na internet como é feito um bebê, né? Ao momento lá, né? Gente, quando a gente vê esses vídeos, a gente acha muito incrível e a gente começa a ver o milagre da vida. Eu lembro que quando eu fui para o hospital, a primeira coisa que o médico falou foi: apenas 25% das gestações vingam. Você sabia disso? Pois é. Não são todas as gestações que vingam, não. E não é sempre que as pessoas engravidam, apesar de pessoas serem muito férteis, né? Mas muitas vezes não vai vingar. Então, tomemos muito cuidado, busquemos todos esses materiais aí para a gente ter mais argumento, mas mais do que ter argumento, para nós termos a consciência do que de fato é realidade e do que de fato é apenas uma mera narrativa. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, deixa os seus comentários. Você lembra da sua aula de ciências? Você lembra dessas questões aí, ou suas aulas de ciências não falavam nada disso? Deixa nos comentários. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho e que Nossa Senhora Aparecida nos ajude e interceda por este país. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!